nome é Vinícius, tá? Eu sou arquiteto de soluções da Fábrica DS, e nessa apresentação de hoje, a gente vai comentar sobre o Red Hat Ansible Tower. Mas, na verdade, ao decorrer da apresentação, vocês vão ver que hoje o Ansible Tower ele não é mais um produto vendido isoladamente pela Red Hat. Ele compõe agora o pacote do Red Hat Ansible Platform Automation. Tá? E isso vai ficar um pouco mais claro durante a apresentação. Então, a nossa agenda é essa. Então, eu vou começar falando de Ansible, depois eu vou comentar um pouco sobre esse produto da Red Hat, o Automation Platform. A gente vai passar sobre os playbooks, né, rapidamente, para mostrar o que a gente consegue fazer nas automações. Vou explicar brevemente o Red Hat Ansible Tower. E, por fim, eu vou fazer um hands-on com vocês, onde eu vou navegar tanto no Ansible Tower como no Automation Platform e mostrar os recursos, como é simples a sua utilização, enfim, todo o poder da solução. Tá? Por que o Ansible? Né? Bom, primeiramente, o Ansible é uma ferramenta open source com uma comunidade bem ativa. Além disso, ela tem uma ajuda significativa da Red Hat, que inclusive comprou o Ansible, né? Ele continua open source, continua gratuito, o framework, o Ansible Engine, mas tem por trás toda a estrutura da Red Hat. Quando a gente fala de Ansible, a gente tem três vertentes que vem à cabeça, né? É a simplicidade, o poder da solução e o fato dela ser agentless, né? Ou não trabalhar com agente. Então, na parte da simplicidade, a automação é feita por um arquivo de configuração chamado YAML, que é legível por um ser humano, você não precisa ser um desenvolvedor, um especialista para conseguir escrever e até mesmo para entender um playbook. A sua construção também é relativamente simples, as tarefas são executadas de maneira sequencial, tá? Então é na ordem mesmo que a gente coloca no playbook. Pode ser utilizado por qualquer equipe, não se restringe à equipe de tecnologia, ao time de infraestrutura ou desenvolvimento, tá? Então a fronteira é maior. E ele é produtivo, né? De uma maneira rápida você consegue capacitar times e sair utilizando a solução. Ele também é muito poderoso, por quê? Você pode fazer diversas atividades. Você pode fazer implantação de aplicativos, gerenciamento de configurações, orquestração de fluxos de trabalho, automação de rede, enfim, diversas oportunidades de automações na infraestrutura. E uma característica importante também é o fato dele ser agentless, né? Ou seja, não ter um agente. O que isso significa? É que não é preciso fazer nenhuma intervenção na infraestrutura. Ou seja, subir um novo serviço, liberar uma porta específica. Então, isso faz com que não se aumente a carga operacional da equipe, pois nenhum novo componente é adicionado à infraestrutura. Tá? Então, isso também é uma solução que não gera impacto na infraestrutura da empresa. Então, isso também é muito importante. Então, aqui, só para mostrar, né, as fronteiras que a gente pode trabalhar com Ansible. Então, quando a gente fala de orquestração, gestão de configuração, implantação de aplicações, provisionamento, a entrega contínua, né, o CI e o CD do DevOps, enfim, tudo isso se aplica em diversos ambientes. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando na nuvem com automações, com load balancers, com containers, firewall, network devices, por exemplo, roteadores da Cisco, enfim, com storage, com servidores, as próprias aplicações. Então, a aplicabilidade do Ansible é muito ampla, as fronteiras são muito grandes, e ela também permite, através de plugins, através de comandos, que empresas, por exemplo, a Cisco pode prover e provém um pacote com plugins e com comandos para você manipular, por exemplo, os seus roteadores. Então, ela permite essa flexibilidade e, por isso, você encontra diversas coisas prontas de diversos parceiros da Red Hat, por exemplo. Bom, quando a gente tem
um universo organizacional, onde a gente tem uma equipe de desenvolvedores, uma equipe de infraestrutura, o time da operação, né, o pessoal da área de negócio, segurança, rede, enfim, você precisa de uma plataforma de automação e que, preferencialmente, ela seja comum a toda a organização. Porque aí você consegue utilizar, por exemplo, todo o poder do Red Hat Ansible Tower, onde você tem, através dele, toda a centralização das ferramentas, você consegue trabalhar a escalabilidade, o permissionamento, você consegue ter, a partir de um dashboard, todas as informações das automações da sua organização. Então, ao invés de a gente trabalhar com times, onde, por exemplo, a equipe de negócio, a área usuária, tem lá o sisteminha dela próprio de automação, o pessoal, o desenvolvedor tem as suas respectivas ferramentas, a infraestrutura, um outro conjunto, enfim. O ideal é a gente trabalhar com uma solução comum. E o Ansible permite isso, dado a sua simplicidade e a sua flexibilidade. Falando um pouco da ferramenta do Red Hat Ansible Automation Platform, o que eu comentei com vocês no começo da apresentação é que, anteriormente, tá, um pouco mais de um ano atrás, a Red Hat vendia a solução que chamava Red Hat Ansible Tower. Agora, a Red Hat está dando uma solução mais completa, onde o Ansible Tower faz parte do pacote do Automation Platform. Então, quando você hoje compra uma licença do Automation, está incluso nela o Ansible Hosted Service, o Ansible Tower e o Ansible Engine. O Ansible Engine basicamente é o que a gente chama de Ansible, né? É a própria linguagem de automação, que é open source. Com relação ao Ansible Hosted Services, é um novo serviço da Red Hat que ele te oferece alguns recursos que são importantes, principalmente para você melhorar a experiência da automação. Então, a gente tem, dentro dessa fronteira, o Automation Hub. O que é o Automation Hub? Ele traz diversos componentes e plugins desenvolvidos pelos parceiros da Red Hat. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro Amazon, que fornece componentes que nos permitem trabalhar com os recursos do AWS. Então, com esse componente que eles oferecem, a gente consegue criar ou excluir instâncias do EC2, manipular os objetos do S3, né? Então, você consegue ter você consegue trabalhar na automação dentro de um ambiente da nuvem da Amazon, da Microsoft, do Google, porque todos eles são parceiros Red Hat. Um outro exemplo também com relação a aparelhos, né? Por exemplo, roteadores. A Cisco também fornece um conjunto de componentes e plugins que permite com que a gente consiga manipular, realizar operações dentro desses network devices. Tá? Então, isso aí é como se fosse um marketplace, o Automation Hub, onde você encontra diversos plugins e componentes de parceiros. E o legal disso tudo é que esses componentes, eles são verificados, eles são homologados pela Red Hat e têm o suporte. Então, a chance de você pegar alguma coisa dentro desse Automation Hub que dê problema, que te deixe na mão, é muito difícil, tá? Porque tem todo o trabalho também da Red Hat com os parceiros nesse sentido. A gente também tem, nesse ambiente, nesse Ansible Hosted Services, o Automation Analytics, que é uma solução que te fornece alguns gráficos, algumas informações visuais sobre o ambiente do seu tower, tá? Então, no hands-on, eu vou mostrar para vocês como que a gente configura o tower para enviar essas informações para esse serviço da Red Hat, porque o Hosted Service, ele fica na nuvem da Red Hat, tá? Mas, a partir do momento que você adquire a licença do Automation Platform, você já tem acesso a esse serviço na nuvem, tá? Então, o Automation Analytics, o Automation Hub que eu comentei, você já tem acesso com a licença. E, por fim, também, eles criaram um catálogo de serviço, vamos imaginar que a gente está numa companhia que tem diversos departamentos, cada departamento tem o seu conjunto de automações, então a gente consegue criar um catálogo de serviço similar ao catálogo de serviços do ITIL, onde você delega quem pode ver cada serviço, quem pode executar, inclusive a gente pode também implementar fluxos de aprovação,
por isso que eu digo que se assemelha muito ao catálogo de serviços do ITIL. Tá? Então, esses 3 aspectos que eu falei está aqui nessa camada do Hosted Service. A gente tem o Ansible Tower, que é um componente da Red Hat que procura melhorar a experiência de automação, possibilitando controlar e operar as automações em escala, mantendo a governança, o controle de acesso, a rastreabilidade e o próprio catálogo de serviços nessa integração com o Hosted Service. Né? Então, estamos aqui nessa camada do meio. E, por fim, o Ansible Engine, que é o próprio Ansible. Né? Quando a gente fala Ansible, a gente está falando de Ansible Engine, que é a automação em si. Tá? Então, por isso que a gente pode chamar essa solução da Red Hat de plataforma, porque ela não está te entregando somente o Ansible, ela está te entregando o Tower e o Hosted Services, que integra muito valor à solução. Então, aqui nesse próximo slide, é só para vocês terem uma noção das tecnologias que você utiliza e que o Ansible tem compatibilidade, ambientes que você pode trabalhar e escrever playbooks para automação. Então, quando a gente fala de nuvem, por exemplo, a gente consegue trabalhar com AWS, Azure, Google, OpenStack, Rackspace e outros. Com relação a sistemas operacionais, conseguimos trabalhar com o HEL, que é o Red Hat da Enterprise Linux, com diversas distribuições Linux também, tá? Não está restrito à distribuição do Red Hat, e a gente também consegue trabalhar com Windows. Então, em alguns slides para frente, eu vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer também com Windows, tá? Então, o Ansible não é exclusivo para Linux. Então, assim, eu não vou ler tudo aqui, mas, enfim, a parte de virtualização, Docker, VMware, OpenStack, OpenShift. Então, percebam que o escopo realmente é muito abrangente aqui do Ansible. Quando a gente fala de Ansible Engine, aqui temos os componentes que compõem esse motor, né? Então, quando a gente trabalha com uma automação Ansible, a gente tem 4 componentes: o inventário, os módulos, os plugins e os comandos, via linha de comando. O que são os inventários? Você configura aqui todos os hosts que farão parte do escopo da sua automação. Então, vamos supor, eu tenho um servidor Linux e um servidor Windows. Então, dentro do meu inventário, eu vou ter que colocar o endereço desses 2 servidores. E aí o Ansible vai saber que, a partir daí, o universo que ele tem para se comunicar com hosts está dentro do inventário. Quando a gente fala módulos, são todos os comandos que o Ansible consegue executar. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma automação no Linux, a gente consegue executar comandos de instalação de aplicativo, de copiar arquivos, enfim, a gente consegue utilizar diversos comandos de Linux. Isso vale também para os parceiros. Então, quando eu falo que a Amazon é um dos parceiros que provê um pacote de plugins e de módulos, é isso. A gente, quando baixa o módulo do AWS para conseguir fazer integrações na nuvem, a gente incorpora diversos módulos que acabam sendo comandos que a gente consegue executar na Amazon, nos roteadores da Cisco, quando a gente pega o pacote da Cisco, e assim por diante. Então, é uma solução muito flexível. Os plugins também, você pode criar comportamentos específicos através de plugins, e aí os parceiros também, cada um vai ter o seu, a AWS, a Cisco, a Microsoft, cada um vai ter o seu conjunto de plugins e módulos. E os próprios comandos do Ansible, né? Você consegue, só com o Ansible Engine, fazer toda a automação executando linhas de comando, a partir das configurações feitas nos arquivos de inventário e de playbook. O que o Red Hat, a solução da Red Hat vai trazer também é um ambiente visual, onde se torna muito mais fácil você trabalhar, ainda mais em grande escala, com automações em Ansible. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, quando a gente fala de Ansible, a gente está falando de tarefas que vão ser executadas sequencialmente. Essas tarefas, elas são escritas em um arquivo com extensão YAML, que é o que a gente chama de playbook, né? Esse termo playbook, ele foi, digamos assim, copiado do futebol americano, né? No futebol americano, o playbook é o conjunto de jogadas. Então, essa é a ideia do playbook para o Ansible. É o conjunto de tarefas que a gente tem que executar na sequência. Então, aqui, esse bloco maior, o arquivo todo, é o que a gente chama do play, né, da jogada. Aqui são as tarefas,
e dentro das tarefas a gente tem os módulos, né, que seriam, por exemplo, os comandos. O YAM é um pacote é um gerenciador de pacotes da Red Hat, e aí você consegue fazer diversas coisas com os módulos que estão disponíveis ou com os módulos que você baixou de parceiros da Red Hat. Então, a estrutura básica de um playbook é essa. É a própria jogada, as tarefas e os módulos. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala de módulos, que nem eu falei, a gente está falando de comandos, né? Então, na parte de automação para Linux, a gente já tem pelo menos 150 módulos disponíveis, tá? E para diversas distribuições, Red Hat, BSD, Debian, Ubuntu, Slack, enfim, para N distribuições Linux. E o único pré-requisito é você ter instalado nessas máquinas o Python. E se essa máquina for um host, também é subir o serviço do SSH. Quando a gente fala de automação em Linux, o Ansible faz a comunicação com os hosts por SSH. Quando a gente fala de automação nos ambientes Windows, então a gente está falando de pelo menos 90 módulos existentes e mais de 1.300 DSCs que a gente pode utilizar aqui com PowerShell. Tá? Então, assim, nativamente já tem uma gama muito grande de módulos para a gente brincar aí com as automações. Eu trouxe aqui isso aqui só de curiosidade, né? Porque quando a gente fala de Ansible, muitas vezes vem à nossa mente que são basicamente automações em Linux, né? Mas, como eu disse, não. Então, por exemplo, em Windows, a gente consegue fazer alguns exemplos aqui, como instalar e desinstalar aplicativos, obter informações de hardwares de hosts Windows, né? Que são os facts. Você consegue ativar, desativar recursos, né? Os serviços, no caso. Você consegue criar e gerenciar usuários, grupos, gerenciar pacotes por meio de um gerenciador de pacotes que também é open source, o Chocolate, gerenciar e instalar atualizações de Windows, enviar e executar qualquer script no PowerShell. Então, percebam que a gente também consegue fazer muita coisa com hosts Windows. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, né, só para mostrar, digamos assim, o poder, né, que a gente consegue ter com o Playbook. Então, a gente consegue trabalhar com variáveis, a gente consegue trabalhar com condicionais, então você pode fazer um encadeamento de tarefas, onde uma determinada tarefa só ocorre se a predecessora ocorrer com sucesso, então a gente consegue fazer automações com lógica, tá? A gente consegue também utilizar templates, então, por exemplo, se você quer subir um servidor web que seja um host Linux, e o servidor de aplicação seja o JBoss. Você pode fazer com que, antes de subir esse servidor, você faça uma alteração da configuração dele para que ele já suba na porta que você deseja, com as configurações de permissionamento, enfim. Você consegue fazer também essa gestão da configuração dos servidores utilizando templates. Bom, o Ansible Tower. Aqui eu vou falar por cima o Ansible Tower, porque a gente vai pôr bastante a mão na massa. A gente vai explorar todas as funcionalidades dele nesse hands-on. Mas, assim, brevemente, o Tower conta com funcionalidades de automação, programação e clusterização, né, que ajudam as organizações a escalar com mais segurança, sem precisar de mais funcionários ou investir em dispositivos caros. Então, você pode gerenciar simultaneamente diversos ambientes, independente da localização geográfica, né? Ele pode estar na nuvem, a partir do painel de controle do Ansible Tower. Um único profissional, para vocês terem noção, é capaz de gerenciar vários sistemas, ou implantar aplicações em diversos ambientes. Então, isso traz um barateamento do time também. Você pode manter a segurança e as permissões, né, baseado em roles de acesso, né, o RBAC, que com o RBAC você cria a separação necessária entre recursos e usuários. Você pode gerenciar e orquestrar diversos ambientes, né, como até já mostrei para vocês, sistemas operacionais Linux em suas diversas distribuições, Windows. Quando a gente fala de servidores HP, Dell, Cisco e outros também, tá? Eu estou citando aqui os principais. Quando a gente fala da nuvem, então, Azure, Google,
Digital Ocean, CloudStack, OpenStack, Rackspace, Packet, enfim, redes, Cisco, F5, Palo Alto, Arista, então uma gama enorme. Na parte de gerenciamento e implantação de aplicações, o Red Hat Automation Platform pode ajudar no gerenciamento do ciclo de vida, tá? Então, incluindo implantações de código, automação de build, gerenciamento de artefatos, de certificados, reinicialização de sistemas também, ativação ou desativação de recursos. Então, essa é uma visão geral do que a gente pode fazer com o Tower.